Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor alcance o seu coração e a sua família. Nesse programa Tempo de Família, eu quero compartilhar com vocês como restaurar uma estratégia bíblica de como restaurar o seu casamento para a glória de Deus e por meio da verdade das Escrituras. Eu quero compartilhar aqui em 6 passos a maneira como você pode desenvolver, biblicamente falando, a restauração e desfrutar dessa restauração no seu casamento. Talvez você esteja pensando, Gabriel, meu casamento está bom, eu não preciso de um processo de restauração. Certamente esses 6 passos vão ser aplicáveis à sua realidade, justamente porque o tempo inteiro nós, que imperfeitos somos, que pecadores somos convidados por Deus para um aperfeiçoamento. Certamente você que tem um casamento já bem alinhado, que está vivendo uma lua de mel, um desfrute no casamento, você também tem pontos a serem aperfeiçoados e ajustados. Precisamos o tempo inteiro estar nessa jornada de crescimento espiritual em Cristo. Precisamos o tempo inteiro ser aperfeiçoados e moldados ao caráter do Senhor Jesus. Esse é o caráter que importa que eu e você tenhamos. Então, para isso, eu quero te convidar a ficar absolutamente atento. E se você conhece alguém que está passando por uma necessidade relacional, que está consciente de uma crise no seu relacionamento conjugal, manda um WhatsApp, manda um oi para essa pessoa agora, nesse momento, para que ela possa, de fato, ouvir e aprender e, de alguma forma, ser proveitoso para a vida dessa pessoa. Eu sempre gosto de pensar que uma família restaurada, um casamento restaurado, impacta as próximas gerações. Você crê nisso? E eu quero que você creia no poder de Deus através da sua palavra para transformar o seu próprio coração e também o coração do seu cônjuge. Talvez nesse exato momento você esteja pensando, vou ligar para o meu marido agora, vou ligar para minha esposa agora para ela conectar na rádio, né, na rádio evangélica nesse momento, para que você possa de alguma forma ter o proveito de os dois crescerem nessas instâncias, ok? Vamos ser objetivos e eu espero poder compartilhar com vocês nos próximos minutos esses 6 passos. O primeiro passo na construção dessa restauração no casamento é você desenvolver um relacionamento vertical com Deus e, portanto, a partir desse relacionamento, compreender os aspectos da aliança bíblica. Se você é casado, você se casou diante do Senhor, mesmo que você não tenha feito necessariamente uma cerimônia religiosa. Quando você casou no civil, você estava ali casando diante de Deus. De alguma forma, você estava evocando testemunhas para a aliança que você fez com seu cônjuge. O seu casamento e a qualidade dele é diretamente proporcional ao seu relacionamento com Deus, a qualidade desse relacionamento com Deus. E aqui não me refiro ao fato de que cristãos sinceros que creem em Jesus Cristo não vão enfrentar dificuldades no relacionamento. Claro que vão. Somos pecadores, como diz a palavra de Deus. Mas é justamente por um não entendimento de que esse meu relacionamento com Deus deve mudar a forma como eu me relaciono com as pessoas, especialmente com o meu próximo, mais próximo, que é o meu cônjuge, é que nós muitas vezes falhamos. Esse meu relacionamento com Deus, vertical com Deus, deve trazer todo o panorama de luta contra o meu próprio pecado. Veja, se você não tiver uma luta diária contra as tentações e contra os seus impulsos pecaminosos de ser orgulhoso, de ser egoísta, o casado sabe disso. Se você é casado, você sabe que você tem propensões a colocar as suas vontades acima do seu cônjuge. Se a sua vontade não for feita, eu não estou me referindo só às mulheres aqui, também aos homens. De repente você faz beicinho, você fica bicudo, você fica chateado e você quer manifestar para outra pessoa o quão chateado você está. Entenda, não são os seus direitos, não são as suas paixões, não são as suas preferências. Eu não estou dizendo que você é de todo anulado, embora o Evangelho nos convide a nos anular nós mesmos. Você quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e, de fato, siga o Senhor Jesus, que não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Em semelhança de homem, e sendo homem, ele encarnado ali, se esvaziou para morrer em meu lugar, em seu lugar. Ele se esvaziou dos seus direitos como Deus, embora permanecesse Deus e homem. Isso foi o que Cristo fez por nós. Esse é o semblante do seu amor. Esse é o fogo da sua paixão por nós. E, portanto, nós entendemos que ele indo para a cruz é um convite para todo crente. Então, se você é cristão, eu não estou dizendo que a sua cruz é o seu cônjuge, por favor.
é o seu próprio pecado, o seu próprio coração. Então, a jornada de se relacionar com Deus vai gerar, ou deve gerar, se você tem se relacionado com Deus de forma sincera e esse fruto de santificação não tem acontecido, por favor, você não está se relacionando da forma certa. Se relacionar com Deus significa assumir o seu caráter, significa assumir as suas virtudes. Se relacionar com Deus significa não ser orgulhoso, não ser maldizente, não se arder em ciúmes. Né? O amor, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, né? Ali você vai entender que o amor, ele é aquele que bendiz, ele é aquele que preserva, que sara, que cura. Ele é um amor que é gentil, altruísta, generoso. É um amor que não acaba, porque é fruto de uma decisão. Você decide amar o seu cônjuge, porque você primeiro foi amado por Deus e porque você decidiu amar a Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, de forma racional também, e com toda a nossa força. Esses 4 aspectos. O Senhor Jesus deve estar acima de qualquer outro amor. Só que depois de gerenciar esse amor ao Senhor Jesus, ele nos chama, especialmente os maridos, a amar a esposa como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. As esposas, a sua manifestação de amor é o respeito e a submissão para com o marido. E isso é para a glória de Deus. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, por mais desafiador que seja, o Senhor Jesus supre as nossas necessidades. Por isso que nós precisamos buscar diretamente na fonte. Portanto, desenvolva um relacionamento com o Senhor Jesus. O primeiro passo na restauração é desenvolva um relacionamento com o Senhor Jesus. Muitas pessoas que me procuram no Instagram, já que eu falo bastante sobre casamento, relacionamento com Deus e também criação de filhos, educação cristã, sobre esses aspectos, muitos casais que me procuram falam que estão em crise no casamento. Quando eu vou fazer algumas perguntas, eu logo percebo que essa pessoa, ela não está tendo um relacionamento com Deus alinhado. Ela parou de ir à igreja, ela parou de servir aos irmãos na comunidade local da igreja, ela parou de buscar o Senhor na leitura da palavra, ela parou de orar, ela começou a gastar os seus dias, as horas que Deus deu para ela, as 24 horas do seu dia são dedicadas a todas as outras coisas que dizem respeito a coisas supérfluas. Ela se dedica tão somente ao seu trabalho, às atividades da casa. Quando eu digo ela, é a pessoa, seja marido, seja esposa. São pessoas que não estão buscando o Senhor. Eu não estou dizendo que se você pegar a sua Bíblia hoje e você lê-la, e você orar diante do Senhor de joelhos, todas as soluções vão aparecer na sua frente. Mas é o início da sua jornada de restauração. É o início de você colocar o seu coração alinhado com Deus, dizendo assim, Senhor, não é minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero mortificar o meu pecado. E eu quero crescer em santificação. Eu quero me tornar mais parecido com Jesus. E eu sei que ele foi humilde. E eu sei que ele amou de forma perfeita. Ele amou pessoas imperfeitas de forma perfeita. Então não é a imperfeição do meu cônjuge que deve fazer com que o meu coração se esfrie. Não é a minha própria imperfeição, porque facilmente uma pessoa que não se relaciona com Deus, ela não olha para suas próprias imperfeições, e sim para dos outros. Se torna logo um julgador, um juiz dentro do seu lar. Uma pessoa que reclama não prospera. E uma pessoa longe de Deus, ela só faz reclamar. Uma pessoa com Deus ainda tem essas tentações. Então, irmãos, o meu desejo é que você vença as tentações em Cristo Jesus. Mortifique o seu pecado. Quão mais voraz for a sua luta contra o seu próprio pecado, mais alegre você será no seu casamento. Anote essa frase. Quanto mais voraz você for na luta contra o pecado em Cristo, buscando o Senhor Jesus, conformando seu caráter ao de Cristo, mais você vai ser alegre no seu casamento. E a partir disso você vai entender a aliança de Deus conosco. Sendo pessoas que muitas vezes pecam de forma contumaz. Sendo pessoas que, de alguma forma, né, a palavra de Deus diz que a idolatria, quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Deus, e veja como é fácil fazer isso, veja como o nosso coração é tendencioso a fazer isso, quando facilmente, nas 24 horas que o Senhor nos deu, nós não dedicamos nem 30 minutos ao Senhor Jesus. Facilmente estamos em idolatria. Não estamos colocando aquele momento, e eu não estou falando que a sua vida se resume a um momento do dia diante de Deus, mas certamente aquele que quer viver piedosamente, ele dedica uma parte do seu dia, talvez 30 minutos, 1 hora ou até mais, a leitura da palavra, a oração ajoelhado, clamando ao Senhor. Nós precisamos viver o dia inteiro orando, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas tem algum momento que você se ajoelha, desliga o celular, coloca no modo avião e busca o Senhor? Quero que você entenda. A palavra de Deus diz que quando nós entramos em idolatria, colocando qualquer outra coisa no lugar de Deus no nosso coração, colocando as nossas próprias preferências, nós estamos adulterando contra Deus. Então, em certa medida, eu posso afirmar que todos nós
tendemos a ser adúlteros diante do Senhor, adúlteros contra Deus. E mesmo assim, quando clamamos por perdão, Ele vai lá e nos sara, nos perdoa, nos purifica, nos chama novamente à comunhão. Irmãos, como nós não vamos compreender o tamanho dessa aliança, o cumprimento dessa promessa, desse favor? Como é que você não pode estender parte desse favor ao seu cônjuge com algum tipo de deslize? Eu não estou nem me referindo ao adultério, estou me referindo a, entre aspas, traições menores, traições de preferências, a não priorização, e você não é capaz de perdoar? Irmãos, precisamos amar o Senhor Jesus, e por causa desse amor, todo o parâmetro de restauração vai começar em seu casamento. O segundo passo importantíssimo, além de você desenvolver e voltar a se conectar com Deus de fato, não espere, entenda, você deve ter esperança, deve ter um pensamento claro de que Deus é um Deus de milagres, sim, mas não espere que essas novas sementes que você vai adquirir agora com o seu novo relacionamento com Deus, com um novo compromisso com o Senhor Jesus, uma nova busca de leitura da palavra, oração e também de serviço na igreja e de aprendizado na igreja do Senhor, ouvindo as pregações do seu pastor bíblico que prega a palavra. Não pense que essas novas sementes vão frutificar imediatamente. Você precisa de tempo. Você precisa agora lançar as sementes certas pelo tempo suficiente. Eu me impressiono com algumas pessoas imediatistas. Elas estão lançando as sementes erradas no seu casamento durante muito tempo. E então elas ouvem uma palavra como essa, começam um processo de transformação e logo desanimam. Sabe quando você tenta emagrecer e você perdeu 2 quilos, mas você não perdeu a quantidade de peso na balança que você gostaria por tanto esforço, então você faz, não adianta mais. Eu vou chutar o pau da barraca, esse final de semana eu vou comer pizza, hambúrguer. Sabe, essas pessoas que ficam emagrecendo e engordando, elas desanimam, elas não são resilientes, elas não têm perspectiva. Passaram muito tempo destruindo o próprio corpo. Entenda o que eu estou aplicando aqui, é só um exemplo, uma metáfora para você entender. Passaram muito tempo destruindo o seu próprio corpo, aí passam 2 semanas alinhadinhas numa dieta, mas não perdem ou não atingem o resultado que gostariam em 2 semanas e voltam para a lama, para a corrupção das suas dietas. Você está entendendo? Eu falo por experiência própria nesse sentido, mas não aplique isso ao seu coração. Você passou muito tempo lançando as sementes erradas, agora, pelo relacionamento com Cristo, você vai desenvolver o caráter de Cristo. Na verdade, o Senhor Jesus vai fazer isso em seu coração, porque Ele quer fazer isso no coração de todo aquele que crê. E Ele agora está te colocando as sementes certas no seu relacionamento, de piedade, de mansidão. Seja manso no seu relacionamento, seja piedoso, seja gentil, altruísta, generoso, servil. Mas só eu que faço isso, Gabriel. Como assim? Para de esperar dos outros, para de esperar do seu cônjuge a sua felicidade. Sua felicidade mora em Cristo. E é por causa disso que você vai ser feliz e transbordar na vida dele, servindo o tempo que for suficiente. E agora você começa a lançar as sementes certas, as perspectivas certas. E você tem que ser resiliente para lançar pelo tempo suficiente. Não é até onde você acha que deveria ir. É pela vida toda, afinal, aliança é de vida. O segundo passo, finalmente, é você desenvolver uma comunicação interna e externa com o seu cônjuge. A comunicação saudável é o alicerce de qualquer relacionamento forte. E no casamento, ela é ainda mais crucial. A falta de clareza e honestidade frequentemente levam à frustração e ressentimento. Para restaurar o casamento, os cônjuges devem se comprometer com a comunicação sincera, vulnerável, ouvindo ativamente e respondendo com amor. Você já conversou com alguém que, de alguma forma, não está interessado? Ah, Gabriel, isso é meu cônjuge, ótimo. É com essa pessoa que você tem que exercitar o seu amor, porque ele é seu cônjuge, porque você fez uma aliança. E você deve orar, e não apenas orar, mas alimentar a sua comunicação, que é o oxigênio do casamento. A sua comunicação de forma sadia, bíblica. Efésios capítulo 4, versículo 29, a palavra de Deus nos diz, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo à igreja em Éfeso, diz assim, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. As palavras que eu e você transmitimos ao nosso cônjuge, ou qualquer outra pessoa, deve transmitir graça, a graça de Deus. As palavras que saem da nossa boca devem ser medicina, e não veneno. Deve trazer cura. E veja que detalhe interessante, está aqui, entre vírgulas, conforme a necessidade. Uma pessoa sábia na sua comunicação, ela fala conforme a necessidade.
Ela não fala a hora que quer. Ela não fala a qualquer momento e de forma despretensiosa. Às vezes, quando você vai fazer uma comunicação com seu cônjuge, com seu casamento, você de alguma forma está fazendo uma cirurgia na alma daquela pessoa. É uma exortação, é um encorajamento. Por favor, não confunda exortação com reclamação. O reclamão nunca vai prosperar no casamento, mas o exortador amoroso, que é habilidoso como cirurgião, ele vai pegar as suas palavras como um bisturi. O cirurgião, ele pega o bisturi para cortar de forma cirúrgica, o mínimo possível, para fazer aquela cirurgia ali na alma, e depois ele tem um compromisso com a sutura, ou seja, com os pontos. Muitas vezes somos como açougueiros. Pegamos a peixeira, o facão, e queremos ter resultados na vida do nosso cônjuge. A palavra de Deus diz, conforme a necessidade, para a edificação, e não palavras torpes. Provérbios 15, versículo 1 diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes, irmãos, nós somos ligeiros para suscitar ira? Rápidos para fugir da brandura, que significa mansidão. As nossas palavras, a nossa resposta deve ser sábia e branda, desviando o furor do outro, e até o nosso próprio. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz, sabei, pois, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e ainda mais tardio para se irar. Eu quero que você faça um exercício prático nessa direção. Eu quero que você pense, você tem tido tempo de conversa, de comunicação com seu cônjuge? Eu fui pensando, um cônjuge saudável, né, um casamento saudável, geralmente vai dedicar de 30 minutos a 1 hora por dia de conversa. Você tem tido esse tempo? Ah, não, as atividades do dia a dia estão me sufocando, eu estou correndo para um lado e para o outro. Para de mediocridade. Essa história de, ai, tá corrido, ai, a correria, isso é papo de gente medíocre, de gente fraca. Toma uma postura diante do Senhor e diante do seu cônjuge e dizer assim, nós precisamos ter esse tempo juntos, de conversar, de saber como é que foi o dia um do outro, desenvolver uma boa e perfeita amizade. E disso, obviamente, vem o romance, e vem esse tempo qualitativo, e vem o namoro, e vem, por que não, a relação íntima do casal. Queridos, vocês precisam estar juntos, nem que sejam lavando os pratos juntos, nem que seja um enxugando e outro lavando, mas conversando sobre o dia, conversando sobre, não a vida dos outros, mas sobre a vida de vocês, os desafios, a santidade. Tem cônjuges que não conversam sobre nenhum aspecto de santidade. Marido, como é que você quer ver a sua esposa linda, purificada pela palavra, conforme diz Efésios capítulo 5, que o marido deve fazer com a esposa? Ensinar a palavra, pastorear o coração. É assim, meu querido, conforme diz Efésios capítulo 5, que ela vai ser linda, sem ruga, sem mácula, conforme Cristo fez com a igreja. Comigo e com você ele faz isso, através da instrução. E você não gasta um tempo com a sua esposa para falar sobre santidade, sobre vida com Deus. Vocês não param mais juntos para orar juntos. Vocês não se ajoelham mais juntos. Queridos, como está a comunicação de vocês? Como é que está a sua comunicação? Como é que está a sua iniciativa? Ah, não, Gabriel, vou esperar o meu esposo fazer alguma coisa. Ei. Presta atenção nisso agora. Deus está falando com você. É você que tem que tomar as iniciativas agora. Por mais que eu considere que os maridos são realmente responsabilizados da parte de Deus, você, se a esposa e seu marido não está escutando esse programa, entenda, chame-o para uma conversa a respeito desse ponto. Não para reclamar, nós não estamos mais tendo isso e aquilo, não. Traga soluções. Traga de forma pronta, entenda. Né? Por mais que vocês ainda vão discutir a respeito disso de forma saudável, espero, de forma branda, mas traga soluções. Amor, estava pensando nisso, a gente coloca as crianças para dormir mais cedo, a gente vai ter um momento juntos aqui, dá para assistir um filme, dá para ficar juntinho, dá para orar junto, dá pra gente namorar, dá pra gente conversar aqui. Tava pensando se a gente podia fazer essa programação juntos. Pelo menos, de repente, uma vez a cada 15 dias, ou uma vez por semana, deixar as crianças com a minha mãe, deixar as crianças com a minha sogra e a gente poder sair para conversar, tomar um sorvete, comer um pastel. Por que não? A comunicação interna e a externa importam. A externa foi essa que eu acabei de falar. A interna são seus pensamentos. O que é que você está comunicando para si mesmo?
nos seus pensamentos a respeito do seu cônjuge. Isso vai ditar a qualidade do seu casamento também. Isso vai ditar a forma como você enxerga as virtudes do cônjuge e a forma como você trata o seu cônjuge. Coloque uma peneira fina em seus pensamentos. E todas as vezes que os seus pensamentos forem maus, reflita sobre a palavra de Deus que diz em Filipenses que tudo que nós devemos pensar é o que é bom, é o que é agradável, se tem boa fama, se tem algum louvor. Isso deve ocupar a nossa mente. Então ajuste a sua comunicação interna também. O terceiro ponto importante é que eu e você precisamos desenvolver um perdão autêntico, verdadeiro, profundo no nosso casamento. Uma das grandes marcas de casais longevos, casais saudáveis, casais que têm um brilho distinto, uma das grandes marcas é o fato de que há arrependimento e perdão. Por favor, se você é uma pessoa orgulhosa, ressentida, você está não só amargando a sua própria alma numa tristeza que Deus não reservou para você, e você está em idolatria de buscar a satisfação na sua tristeza, como você está também amargando o seu relacionamento conjugal e também os seus filhos que estão aprendendo esse padrão dentro de casa. Não seja amarga ou amargo. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua parte pecaminosa. Porque numa discussão, numa briga de casal, sempre há pecados para todos os lados. É quando o casal perde a briga contra o seu próprio pecado. Cada parte, cada cônjuge perde a briga contra o seu próprio pecado e então começam a se degladiar com palavras ferinas, ou então com atitudes grosseiras, ou então com gelo. Gabriel, o que eu faço? Meu marido passa muito tempo depois da briga e fica lá com gelo. Ele precisa amadurecer em Cristo, ore por isso. Exorte-o nisso. Quantas vezes eu já precisei conversar com a Andressa a respeito desse assunto? E eu realmente tenho visto frutos nessa direção. Minha esposa, abrindo aqui um pouco esse leque, ela tinha uma tendência, e eu tenho certamente tendências pecaminosas diferentes das dela, mas a tendência dela era quando ela ficava chateada com alguma coisa, ela passava algumas horas tentando demonstrar para um para um homem, isso é quase inútil, me permita, tentando demonstrar para um homem, né, para mim, que eu tinha feito algo de errado, então a gente perdia horas e talvez muitas horas ou dias, né, nesse desgaste. Eu disse, meu amor, se eu pequei, se eu errei e não estou consciente, eu preciso ser exortado. Eu preciso que você fale o que eu fiz que te feri, porque eu preciso melhorar, eu preciso me arrepender. E aí tem que entrar um coração humilde da parte dos maridos e das esposas. A humildade para exortar, para falar, e também a humildade para se arrepender. Quando o outro fala, pode ser que a perspectiva do outro não tenha sido a sua intenção, mas você tem que considerar a perspectiva do outro. Eu não tive intenção de fazer, isso não é um pedido de perdão. Você precisa pedir perdão ao seu cônjuge. Você pode até depois explicar, meu amor, não foi minha intenção, então não queria que você pensasse assim, quando eu fizesse isso, etc. Mas eu vou evitar. Mas eu quero te pedir perdão pelo que você sentiu. Eu quero te pedir perdão por aquilo que você percebeu do que eu fiz. E via de regra, irmãos, nós pecamos mesmo. Nossas intenções podem ser as melhores, mas nós ferimos o outro. Então precisa haver uma marca de arrependimento e perdão. Seja um perdoador, não seja um ressentido, um acumulador de poeira pecaminosa em seu coração. Perdoe o seu cônjuge, mas também se arrependa dos seus pecados. O perdão é uma decisão consciente de liberar mágoas e ressentimentos. Mesmo que o processo de cura seja gradual, meu querido, você precisa liberar perdão. A ausência de perdão cria uma barreira que impede a restauração. Jesus ensina que o perdão deve ser uma prática diária, como ele nos perdoa. Você lembra de Efésios capítulo 4, 32? Diz, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O padrão de perdão é perdoar como Deus me perdoou em Cristo. E nós somos muito perdoados. Muito perdoados. O seu cônjuge contra você não faz nem 1/10 do que você faz contra Deus, porque ele é santo e perfeitamente bom. Queridos, eu quero que vocês entendam agora. Irmãos amados, irmãs amadas, misericórdia é o padrão de Deus. Você sabe o que é misericórdia? Se a gente separar etimologicamente essa palavra, a origem dela é colocar a miséria, colocar o coração na miséria do outro.
Miséria, cardia. Cardia significa coração. Miséria significa miséria mesmo. Misericórdia, miséria cardia, é colocar o seu coração na miséria do outro, para perdoá-lo. Mas perceba que maravilha. É um miserável perdoando o outro miserável. Eu sei que alguns se escandalizam com essa palavra, meus irmãos, me perdoem por isso, mas é a própria palavra que coloca dessa forma. Eu estou usando os termos da palavra de Deus. Somos miseráveis pecadores, perdoando outros miseráveis pecadores. E assim para a glória de Cristo, sendo aperfeiçoados para deixarmos de ser, na glória, miseráveis, para sermos plenos em Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Grave isso com temor e tremor agora. A continuação do verso diz: se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, isso deve chocar, deixar os nossos joelhos trôpegos de medo, tremendo diante de Deus. Como nós podemos negar o perdão, já que somos perdoados por Cristo? Colossenses 3,13 diz ainda: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu quero que você tenha uma sessão de perdão regular com o seu cônjuge. Será que você tem essa coragem e humildade de dizer: meu amor, será que tem alguma coisa que eu fiz recentemente que te magoou, que eu não fiquei sabendo? Eu queria pedir perdão e eu queria ter a oportunidade de corrigir isso. Vocês devem falar abertamente sobre o que incomoda vocês, amorosamente. Cuidado para você não ser o chato de galocha, que tudo te incomoda. O sensível demais, que tudo te incomoda. E você não consegue ser resiliente em amor. Por favor, não seja tão sensível a ponto de ser sempre ofendido o tempo inteiro. E forçar na outra pessoa, né, uma mudança completa que nem Deus está pedindo, né, de uma mudança de comportamento inteiro. Como se você nem gostasse daquela pessoa, de tudo que ela faz. Parece que até o jeito que ela respira é ruim para você. O jeito que ela mastiga é ruim. O jeito que ela fala é ruim. Não, calma. Jesus está falando de caráter cristão. Caráter cristão. As cirurgias que o seu cônjuge precisa, que você precisa, estão na alma e no caráter. Não é sobre a forma de comer, ou a forma de respirar, ou a forma de falar. Embora a forma de falar impacte. Queridos, irmãos amados, quarto passo na restauração do seu casamento: tempo de qualidade. Eu sei que muitos atualmente têm sido enganados com esse termo. Nós precisamos ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade. E aí gasta 5 minutos por dia. Eu quero dizer uma coisa para você. Crave no seu coração isso. Tempo de quantidade é que gera tempo de qualidade. Você precisa ter tempo em quantidade com o seu cônjuge. Eu sei que muitos trabalham, passam muitas horas, ok, glória a Deus. Mas e o celular? E aquela ligação na hora do almoço? E aquela mensagem carinhosa durante o dia? E chegar em casa e dar um abraço afetuoso, um beijo de língua na sua esposa, porque beijo de língua é pro casal casado. É para isso mesmo. Me impressiona que alguns casais casados pararam de fazer isso. E você dá aquele abraço apertado de 40 segundos, demorado. Você se conecta com o seu cônjuge, pergunta como foi o dia. Recebe a sua esposa, recebe seu marido na porta, com alegria. E vocês se levantam para servir juntos a casa, o lar. Às vezes é colocar os pratos, colocar os talheres enquanto a esposa está esquentando a comida ou está preparando o jantar. Às vezes é lavar o prato e enxugar juntos. E vocês estão conversando. Façam desse ambiente de quantidade de tempo um tempo de qualidade. A rotina do dia a dia, muitos casais realmente se distanciam emocionalmente. O tempo de qualidade cria momentos para a restauração do casamento. E restaurar a conexão. Não se trata apenas de estar fisicamente juntos, mas de investir emocionalmente um no outro. Seus pensamentos, lembra da comunicação interna? Que foi o segundo passo aqui na restauração do seu casamento? Seus pensamentos estão governados a favor do outro. Amorosamente, entregue a sua esposa e ao seu marido. Priorizar o tempo juntos fortalece a intimidade e revitaliza o relacionamento. Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 diz: melhor é serem 2 do que 1. E esses 2 aqui estão andando juntos. O versículo continua: porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 16 diz: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. E existe uma contemplação dessa noiva olhando o seu marido trabalhar.
E eles estão juntos, e eles estão cooperando com o lar deles. Marcos capítulo 6, versículo 31 diz: e ele lhes disse, vinde repousar um pouco, à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Esse aspecto aqui é Jesus cuidando dos seus discípulos, dedicando tempo aos seus discípulos para que eles repousem. Já que estava uma agenda cheia, ele estava priorizando tempo com seus discípulos. Eu quero que vocês tenham, de fato, não apenas uma noite de conexão semanal, mas todos os dias montem uma rotina de tal forma que a sua noite ou então o seu dia consegue ter conexão e dedicação ao outro. É no carro, indo para a igreja, conversando, mantendo um toque, fazendo um carinho. Pensem dessa forma. Nós já falamos 4 pontos, irmãos, queridos. Falamos sobre relacionamento vertical, primeiro ponto. O segundo ponto foi a comunicação interna e externa. O terceiro ponto foi o perdão autêntico, perdoar como Deus nos perdoa. O quarto ponto agora é o tempo de quantidade para gerar tempo de qualidade. Quinto ponto, irmãos, sabedoria e orientação externa. Reconhecer que você não pode resolver tudo sozinho é um sinal de maturidade. Buscar ajuda de mentores, conselheiros matrimoniais ou líderes em Cristo, né? Ou seja, pastores, pode ser crucial para um processo de cura e de restauração do seu casamento. E aqui eu me refiro a situações mais drásticas mesmo. A orientação sábia traz clareza e novas perspectivas sobre problemas complexos. Facilita a comunicação. Vocês devem ter um coração humilde e submisso para procurar essa ajuda externa. Muitos homens evitam esse tipo de situação justamente por achar que é como que estariam assumindo uma falência no relacionamento. Mas não. Você está assumindo de forma humilde que você tem dificuldades. E você precisa dessa ajuda externa. Veja, de alguma forma esse programa, o tema de hoje é uma das ajudas externas. Você está se conectando com a palavra de Deus aqui ministrada todos os dias, segunda a sexta, às 6 horas da manhã, é uma bênção. Você pode adquirir ajuda externa através de um curso, mas através também, de repente, de um encontro de casais, de um acampamento de casais, de repente, um evento, um congresso de casais. Todas essas formas são formas de adquirir ajuda externa. Mas você também pode procurar, e até aconselho você a fazer isso, ajuda de aconselhamento bíblico, aconselhamento pastoral, dos seus presbíteros, pastores da sua igreja, pessoas sábias, pessoas que possam ter um relacionamento e um compromisso com você, maduras, que vão entender os aspectos de desafios em relação ao seu casamento. Cuidado para você não procurar essas pessoas só para reclamar do seu cônjuge. Você já assistiu aquele filme Quarta Guerra? Você lembra que a atriz principal basicamente está numa crise relacional, numa crise conjugal, e ela encontra uma senhorinha, ela era corretora, ela encontra uma senhorinha, né, piedosa, bíblica, e ela então começa a se queixar do seu casamento, começa a falar da vida, e a senhorinha, muito intencionada em pregar o evangelho, diz assim: para, até quando você vai ficar reclamando do seu marido? Isso não vai resolver nada. Então eles começam ali um processo de acompanhamento, de aconselhamento bíblico. Aquela senhorinha piedosa é um instrumento poderoso da parte de Deus em oração e conselhos bíblicos para fazer parte da restauração daquele casamento. Que, como o próprio nome já diz no filme Quarta Guerra, né, a senhorinha primariamente estimulou ela a parar de reclamar do seu marido, servir o seu marido amorosamente. Ela tinha contato com aquela mulher, ela não conseguia falar com o marido dela. Então foi um contato com a mulher. Então vai começar com você. Para de reclamar. Serve e ora no seu quarto de guerra, de oração. E foi isso que ela fez. E Deus respondeu as orações. Assista esse filme, Quarta Guerra, queridos. Irmãos, assista esse filme juntos. Que filme maravilhoso. Que mensagem poderosa de parte de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há sabedoria, há segurança. Provérbios 15, 22 diz: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com a multidão de conselheiros dá bom êxito. Eu não estou dizendo que você vai compartilhar os seus desafios no casamento com todos à sua volta, na igreja, com todo mundo, gente sem maturidade. Não, não faça isso. Seja cuidadoso, zele pelo seu casamento. Compartilhe desafios com filtro, eu diria. Mas as pessoas certas. Um casal piedoso na sua igreja, irmãos que estão comprometidos com o evangelho, que talvez já passaram por situações parecidas com o que você está passando. Talvez o casal pastoral do seu pastor, da esposa, do seu pastor, um casal de presbíteros, ou seja, conselheiros, pastores na igreja.
Uma pessoa que tem essa habilitação. Irmãos, eu faço isso com prazer e alegria com pessoas que me procuram. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, a principal fonte de sabedoria, de conselhos, de orientação externa, é o próprio Deus. E essa fonte é externa no sentido de que nós precisamos buscar o Senhor e o seu favor, e orar por sabedoria, e Ele nos concede liberalmente a todos que pedem com fé. Ele não lhes impropera e vai ser concedida sabedoria. Peça sabedoria a Deus. E ganhe as oportunidades de Deus para que você exerça essa sabedoria. Peça sabedoria nas Escrituras. Leia a palavra de forma corrente, querido. Leia a palavra, medite, viva na palavra. A palavra de Deus diz que a palavra dele deve habitar ricamente em nossos corações. Finalmente, o último passo, o último ponto que eu gostaria de destacar aqui para restaurar o seu casamento, é óbvio que eu não vou esgotar todo o assunto, tem talvez mais muitos pontos para a gente detalhar, mas eu tinha separado esses 6 aqui, que acho que são 6 importantes passos, necessários passos, para que você possa restaurar o seu casamento e viver um casamento abundante para a glória de Deus. E você que já está vivendo um casamento bom, maravilhoso, uma lua de mel maravilhosa, você vai ter a oportunidade de aperfeiçoar ainda mais isso. O sexto ponto, o sexto passo é a oração, e talvez seja o mais importante, e a dependência de Deus em todo esse processo. A restauração do seu casamento não depende apenas dos esforços que você pode implicar, mas da graça de Deus. Orar juntos fortalece a ligação espiritual entre os cônjuges e abre também espaço, né, no seu coração para tudo aquilo que Deus tem separado para você no seu casamento. Deus é poderoso e Ele pode transformar o seu casamento. Ele transformou água em vinho naquele casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2. Colocar Deus no centro do seu casamento é fundamental para uma restauração completa. Eu quero que vocês pensem a respeito disso. Não ande ansioso ou ansiosa, meu irmão, minha irmã. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 7 diz isso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você não tem nem orado. Você não tem nem colocado diante de Deus as suas necessidades. E aqueles que têm orado talvez não tenham aplicado os outros passos que a própria palavra de Deus nos disse. Ore em Deus. Espere em Deus. Coloque diante de Deus as suas petições, através da oração, da súplica, das ações de graças. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele já tem operado em sua vida, em seu casamento. E entre em ação na direção da palavra e da sabedoria do Senhor. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu quero que você busque o Senhor em oração, no seu quarto de guerra, no seu quarto de oração. Mas, por favor, ao se levantar da oração, tome o seu cônjuge, sirva-o, ame-o, ame-a, entregue-se intimamente a ele e a ela. Tem irmãos que estão orando e orando no quarto de oração, mas não estão dedicando tempo para beijar na boca, para abraçar, para ficar junto, para fazer amor. Não estão saindo juntos, não estão comendo um cachorro quente, um pastel juntos, uma salada de fruta, o que seja. Não estão conversando. Então está orando, mas não está orando para a restauração do casamento, mas não está presente no casamento. Isso é incoerência, querido. Quando você está orando, eu estimulo você a ser uma pessoa de oração, que faz vigílias, que jejua e ora e busca o Senhor. Mas quando você está orando para a restauração do seu casamento, se levante após a oração e vá buscar a intimidade do seu casamento. Não seja incoerente, porque Deus quase que está te expulsando do seu quarto de oração, talvez, para dizer: vá agora buscar a intimidade. Busque o Senhor. Busque o Senhor, mas busque também agora o seu cônjuge. Vá lá se restaurar, se reconciliar. Vá ali falar com ele, com ela. Vá pedir perdão. Vá organizar as coisas. Vá falar de forma doce, mansa. Vá buscar um tempo de intimidade. Saiam juntos. Vão conversar, vão assistir um filme juntos, por que não? Se interesse pelo que ele se interessa. Se interesse por aquilo que ela se interessa. Ah, eu não gosto de sair no shopping, minha esposa gosta. Se interesse por aquilo que ela se interessa. Busque interesses mútuos.
Alinhe-se com Deus. Irmãos queridos amados, para finalizar, esses 6 passos. Relacionamento vertical, primeiro passo. Compreensão do seu relacionamento com Deus aplicada à mudança do seu caráter e aliança. Segundo passo, comunicação interna e externa. Seus pensamentos e a forma como você fala. A forma como você trata sobre os pecados, sobre os erros do outro. Perdão autêntico, perdoar como Deus perdoa, terceiro passo. Quarto passo, tempo de quantidade, uma rotina abundante para a glória de Deus, diária, para gerar tempo de qualidade. Desenvolver amizade, conversar, se interessar pelo outro. Quinto passo, sabedoria e orientação externa. Busque com humildade isso. E finalmente, sexto passo, oração e dependência de Deus. É Ele que edifica a casa. Se Ele não edificar, em vão trabalham os que edificam. Busque o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela sua oportunidade, pela tua graça e pelo teu favor. Abençoa esses casais, abençoa essas famílias, Deus. Dá a eles, Senhor Deus, intimidade contigo e transformação em seus corações. Em nome de Jesus te oro. Amém. Queridos, Deus abençoe abundantemente sua vida, a vida de vocês. Eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua família. E se você quiser alargar a compreensão sobre esse conteúdo, eu possuo um curso gratuito no link da bio do meu Instagram, @GabrielCBO, GabrielCBO. Lá no Instagram tem um link na bio, né, no perfil lá, e você vai poder acessar esse curso gratuito. Eu quero muito que você participe desse curso gratuito, assista como restaurar o seu casamento e possa também, obviamente, compartilhar esse link com mais irmãos que podem passar por esse processo de restauração. Deus abençoe abundantemente sua vida e até o próximo programa.